Muito bom dia para você. Hoje é dia 22 de setembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, ensine e recomende estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultas, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade o assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada de espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, e muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamados, e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Meus irmãos, e veja bem que aqui Paulo ele exorta a comunidade exatamente a proceder como homem de fé, a proceder exatamente tu que és um homem de Deus. Combate essas questões humanas. Ele diz que a fonte de tantos males é a cobiça, porque quando nós agimos dizendo que é movido por piedade, mas sem um desprendimento de requerer glórias para nós mesmos, de sem querer um pagamento, uma recompensa pelo bem que se faz, não é alguma coisa que venha naturalmente, mas é com interesse, com intuito próprio, para si. Não é sobre cumprir a vontade do Senhor, mas é sobre querer crescer, ter glórias. E aí ele diz que se nós temos o suficiente para o hoje, fiquemos satisfeitos. Porque às vezes, muitas vezes a gente quer isso, quer aquilo, e que bom se você tem condições, lute diariamente para vencer limites, para superar, para conquistas, mas não deposite nisso a sua felicidade. E que isso não tome o lugar do Senhor em nossa vida. Homem de Deus, homem que cumpre a vontade do Senhor, homem que se coloca à disposição para que os planos de Deus aconteçam diariamente. No dia de hoje, aqui quando ele traz que a conquista é para a vida eterna. Não estamos falando aqui sobre conseguir riquezas, para a qual fostes chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Conquistar a vida eterna. Dizer não àquilo que o mundo vai colocando. Pode, vai. Não, isso aqui não tem problema, isso aqui não ofende. Todas as nossas atitudes. Se fere os mandamentos, não tem a bênção do Senhor, meu irmão. Não é para cristãos. No dia de hoje começa no Supremo a aprovação pela legalização do aborto. Nós somos cristãos e nós somos a favor da vida. Hoje é sexta-feira, dia de jejum. Ore por essa causa, para que não seja aprovado o aborto, para que vidas inocentes não sejam tiradas, para que não seja permitido fazer com que se diz tanto da livre escolha, mas e a livre escolha dessas crianças? Ah, porque é um monte de células. Ainda não é vida? Sabe onde a minha e a sua história começa? Lá no útero de nossas mães. E começa do princípio da fecundação. As células que se juntam é vida. Não sei se você já viu um embrião quando ele tem 12 semanas. É vida, meu irmão. É vida. E que não sejamos nós que tenhamos parte em dizer não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E oremos e jejuemos no dia de hoje, para que não seja aprovado.
Que Deus tenha compaixão de nós porque somos pecadores. Que Deus se levante com misericórdia em favor dessa nação e que esse projeto não seja aprovado. No dia de hoje, na liturgia, celebra-se São Maurício e seus companheiros mártires. E São Maurício, quando Roma se viu sobre algumas ameaças, Diocleciano, ele então, o imperador na época, ele precisou combater as tropas que ameaçavam o Império do Ocidente e ele nomeou seu amigo Maximiano para poder defender o Ocidente, o governador do Ocidente para poder defender. E Maximiano, então, ele organizou um exército, e esse exército ele foi rompendo e tendo progresso nas batalhas, e ele determinou que eles parassem na região de Octodoro, e ali eles prestassem culto aos deuses pelas batalhas que tinham conseguido. E aí, então, os soldados que eram cristãos disseram, não, a gente sabe qual é o nosso dever enquanto militar, e a gente faz a nossa parte. Porém, somos teus servidores, somos teus soldados, e não menos servidores de Deus. E aí eles falam que sabem perfeitamente da obrigação, mas não é lícito atraiçoar o nosso Senhor e Deus. E aí aquilo já ficou, eles colocam que eles estavam prontos para poder obedecer a tudo que não contrarie a lei de Jesus Cristo. E aí, Maximiano, óbvio que como superior, ele não se agradou disso. E aí eles então continuaram seguindo e Maximiano deu uma comemoração para eles, né, o retorno por eles. E os soldados da tropa também se opuseram a isso novamente, à ordem de Maximiano. E irritado, ele ordenou que seus soldados marchassem contra a tropa cristã. E Maurício, vários deles, né, os cristãos, dentre eles se destacou os que estavam junto com Maurício, esse grupo, por isso que é Maurício e esse grupo de mártires e mártires, seus companheiros mártires, eles aceitaram de bom grado morrer, derramar seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa frase ressoe durante esse dia. Nós te obedeceremos às suas ordens enquanto militares, foi o que eles disseram para Diocleciano, mas não é lícito que traiamos nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse mundo, sim, vivemos sobre leis, vivemos sobre normas, mas não permitamos, não aceitemos ferir o princípio da vida, a minha e a sua, a de toda a humanidade, que vem de nosso Deus e do resgate de toda a humanidade, que passa pelo sacrifício do derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você, Ele se entregou por mim, Ele fez com que nós tivéssemos direito a uma nova história, a voltar à intimidade com o Senhor. Que sejamos nós defensores da vida, meu irmão. Sem hipocrisia, sem rotular a santidade, não é nada do tipo. Mas todo mundo que hoje vota não foi tirado no útero. É uma questão de decisão, meu irmão. Tempos difíceis. De que lado você está? A quem você quer servir? Que o nosso jejum de hoje possa ser nesse intuito, consagrado nesse intuito. Que Deus tenha compaixão dessa nação. Que Deus tenha compaixão de nós, que somos todos pecadores, para que não nos desviemos do caminho e para que esse projeto de lei não seja aprovado. Que Deus abençoe.